Capítulo 4. Da Administração Pública. Seção I. Disposições Gerais. Artigo 53. A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes do município, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, interesse coletivo e, também ao seguinte. Inciso 1º. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Inciso 2º. A investidura em cargo ou emprego público da administração direta, indireta ou fundacional depende de aprovação prévia em concurso de provas, ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Inciso 3º. Não haverá limite máximo de idade para inscrição no concurso público, constituindo-se, entretanto, em requisito de acessibilidade ao cargo ou emprego a possibilidade de permanência por 5 anos em seu efetivo exercício. Inciso 4º. O prazo de validade do concurso público será de 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Inciso 5º. Tanto no prazo de validade quanto no de sua prorrogação previsto no edital de convocação, o aprovado em concurso público de provas, ou de provas e títulos, será observada a classificação, convocado com prioridade sobre novos concursados, para assumir cargo ou emprego na carreira. Inciso 6º. A convocação do aprovado em concurso far-se-á, mediante publicação oficial, e por correspondência pessoal. Inciso 7º. A classificação em concurso público, dentro do número de vagas obrigatoriamente fixado no respectivo edital, assegura o provimento no cargo no prazo máximo de 180 dias, contados da homologação do resultado. Inciso 8º. Os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos, preferencialmente por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica profissional, nos casos e condições previstos em lei. Inciso 9º. Os cargos de natureza técnica só poderão ser ocupados por profissionais legalmente habilitados e de comprovada atuação na área. Inciso 10. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, em suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei. Inciso 11. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Inciso 12. A revisão geral da remuneração dos funcionários públicos, far-se-á, sempre na mesma data e com os mesmos índices, para todas as carreiras do serviço público. Inciso 13. A lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos funcionários públicos, observados, como limite máximo, e no âmbito dos respectivos poderes, os valores percebidos como remuneração, em espécie, pelo prefeito. Inciso 14. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Inciso 15. É vedada vinculação ou equiparação de vencimento, para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, ressalvado o disposto no inciso anterior, e no artigo 59, parágrafo 1º, desta lei orgânica. Inciso 16. Os acréscimos pecuniários percebidos pelo funcionário público não serão computados nem acumulados, para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Inciso 17. O funcionário público poderá gozar licença especial e férias na forma da lei, ou de ambas dispor, sob a forma de direito de contagem em dobro, para efeito de aposentadoria. Inciso 18. Os vencimentos dos funcionários públicos são irredutíveis, e a remuneração observará o que dispõem os incisos 13 e 14 deste artigo. Inciso 19.
É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horário. Alínea A de 2 cargos de professor, assim considerado de especialista de educação. Alínea B. A de um cargo de professor por um outro técnico ou científico. Alínea C. A de 2 cargos privativos de médicos. Inciso 20. A proibição de acumular não se aplica a proventos de aposentadoria, mas se estende a empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo poder público. Inciso 21. Somente por leis específicas poderão ser criadas empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquia ou fundação pública. Inciso 22. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Inciso 23. Ressalvada a legislação aplicável, ao funcionário público é proibido substituir, sob qualquer pretexto, trabalhadores de empresas privadas em greve. Inciso 24. Aos funcionários públicos do município é vedado serem proprietários, controlarem direta ou indiretamente, ou fazerem parte da administração de empresas privadas fornecedoras de suas instituições, ou que delas dependam para controle ou credenciamento, e, na forma da lei. Alínea A. As vedações deste inciso estender-se-ão aos parentes diretos, consanguíneos ou afins, assim como aos seus prepostos. Alínea B. As punições específicas aos transgressores desta norma serão impostas sem prejuízo das sanções genéricas que lhes sejam aplicáveis. Inciso 25. Ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, serviços, compra e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições e de pagamento a todos os concorrentes, com previsão de atualização monetária para os pagamentos em atraso, penalidades para os descumprimento contratuais, permitindo-se no ato convocatório, somente as exigências de qualificação técnica, jurídica e econômico-financeira indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Inciso 26. Os funcionários públicos só poderão ser colocados à disposição de outros setores da administração pública da União, dos estados e dos outros municípios, depois de completarem 2 anos de efetivo exercício funcional no órgão de origem, hipótese na qual não receberão remuneração do município. Inciso 27. Os funcionários da administração pública direta, colocados à disposição da administração pública indireta ou fundacional, quando da transferência para a inatividade, incorporação aos proventos a complementação de vencimento que venham percebendo, desde que caracterizada essa situação há, no mínimo, 8 anos consecutivos. Parágrafo 1º. Compreende-se na administração direta, os serviços sem personalidade jurídica própria integrados na estrutura administrativa de qualquer dos poderes do município, na administração indireta constituída de entidades dotadas de personalidade jurídica própria, as autarquias, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, bem como as subsidiárias dessas entidades, incluindo as fundações instituídas ou mantidas pelo poder público. Parágrafo 2º. A não observância dos dispostos nos incisos 2º e v deste artigo implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Parágrafo 3º. As reclamações relativas à prestação de serviços públicos serão disciplinadas em lei. Parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Parágrafo 5º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Parágrafo 6º.
a subsecção de Maricá da Ordem dos Advogados do Brasil, e os representantes municipais de entidades, devidamente constituídas, de trabalhadores especializados na atividade objeto de concurso serão, obrigatoriamente, chamados a participar de todas as fases de processo de concurso público, desde a elaboração dos editais até a homologação e publicação dos resultados, sempre que nos referidos concursos sejam exigidos conhecimentos técnicos dessas categorias. Parágrafo 7º. O município não subvencionará nem beneficiará, com isenção ou redução de tributos, taxas, tarifas, ou quaisquer outras vantagens, as entidades dedicadas a atividades educacionais, culturais, hospitalares, sanitárias, esportivas ou recreativas, cujos atos constitutivos e estatutos não disponham expressamente esses fins exclusivamente filantrópicos e não lucrativos, ou que, de forma direta ou indireta, remunerem seus instituidores, diretores, sócios ou mantenedores. Parágrafo 8º. É vedada ao poder público, direta ou indiretamente, a publicidade de qualquer natureza, fora do território do município, para fins de propaganda governamental. Artigo 54. A nomeação para cargo de provimento em comissão, assim criados por lei, dar-se-á, nos termos do artigo 37, inciso 2º, infine da Constituição Federal, e a Constituição Estadual, artigo 77, inciso 8º. Artigo 55. Qualquer que seja a causa mortis do funcionário público, será de 100% da remuneração total, o valor mínimo da pensão devida a seus dependentes, na forma da lei. Seção 2ª. Do controle administrativo. Artigo 56. O controle dos atos administrativos do município será exercido pelo Poder Legislativo, pelo Ministério Público, pela sociedade, pela própria administração e, no que couber, pelo Tribunal de Contas e pelo Conselho Estadual de Contas dos Municípios. Parágrafo 1º. Haverá uma instância colegiada administrativa, para dirimir controvérsias entre o município e seus funcionários públicos. Parágrafo 2º. Fica garantida a participação do Sindicato da Associação dos Servidores Municipais no órgão colegiado, de que trata o artigo anterior. Artigo 57. A administração pública tem o dever de anular os próprios atos, quando uivados de vícios que os tornem ilegais, bem como a faculdade de revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados, nesse caso, os direitos adquiridos além de observado, em qualquer circunstância, o devido processo legal. Artigo 58. A autoridade que, ciente de vício invalidador do ato administrativo, deixar de saná-lo, incorrerá nas penalidades da lei pela omissão, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 37, parágrafo 4º, da Constituição Federal, se for o caso.